2020 chegou. E o que a gente pode esperar da evolução na malha metroferroviária aqui na região metropolitana de São Paulo? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco das projeções e das previsões de inaugurações e aprimoramento na operação. Vamos falar sobre isso? Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Renato e você está no canal do Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade. Então se você gosta do tema e não curtiu, não se inscreveu no canal, fica a minha dica aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações e se gostar do conteúdo, deixar o joinha. Fica a dica também para você acessar o nosso site, o viatrolebus.com.br, na qual esse canal partiu do site. E esse site é atualizado diariamente com notícias sobre mobilidade. Bom, e a gente fez aqui uma lista das linhas que compõem o sistema metroferroviário aqui na região metropolitana de São Paulo, compostas pelas empresas, compostas pelos sistemas de metrô e CPTM. Então eu fiz uma lista em ordem crescente das linhas aqui do sistema metroferroviário. E em cada linha eu cito se vai ter expansão, se vai ter alguma melhoria na operação. E é isso, vamos lá? A gente começa com a linha 1 azul, que liga o Tucuruvi ao Jabaquara. A expectativa aí, de acordo com o relatório de empreendimentos que o metrô de São Paulo divulgou no final do ano passado, é um relatório na página de transparência do metrô. De acordo com esse relatório, a expectativa é que em 2020 seja concluído a instalação do sistema CBTC na linha 1 azul. Esse CBTC ele é o sistema de sinalização aprimorado. Ele já funciona nas linhas 2 verde, 4 amarela, 5 lilás e 15 prata. Esse sistema ele dá uma possibilidade dos trens ficarem mais próximos e ele é uma evolução do sistema atual, né? Então você vai conseguir ter uma melhor gestão na circulação dos trens. A expectativa, segundo esse relatório, é que esse sistema de sinalização seja finalizado a sua instalação na linha 1 azul nesse ano de 2020. E outra novidade que a gente vai ter aí ao longo desse ano é o início da instalação das portas de plataforma na linha 1 azul, de acordo com esse relatório divulgado pelo metrô. Já na linha 2 verde, a expectativa é que sejam iniciadas as obras em direção à Penha. A linha 2 verde hoje liga a estação Vila Madalena até a Vila Prudente e, de acordo com o anúncio aí do governo estadual em 2019, a previsão é que as obras de expansão entre a estação Vila Prudente e Penha sejam retomadas ainda no primeiro semestre de 2020. Existe uma previsão da linha 2 verde chegar até a Dutra, de Penha até Dutra, mas de concreto mesmo a gente não tem prazos. Falando sobre a linha 4 amarela, de acordo com postagens nas redes sociais do secretário de Transportes Metropolitanos Alexandre Baldi e do presidente do metrô, o Silvani Alves Pereira, a expectativa é que as obras da estação Vila Sônia sejam concluídas até dezembro de 2020. Existe uma postagem do secretário que diz que eles devem viabilizar a operação somente em 2021. Então, para esse ano, muito provavelmente não terá operação até Vila Sônia, mas a conclusão das obras. Provavelmente, depois da conclusão das obras, devem ser feitos os testes com os trens sem passageiros. Sobre a linha 5 lilás, o que a gente tem de novidade aí nos próximos meses desse ano de 2020 são a continuação da instalação das portas de plataforma. Atualmente a gente tem 5 estações da linha 5 lilás com as portas de vidro e atualmente estão sendo instaladas as divisórias na estação Borba Gato. Já na linha 6 laranja, a expectativa é que seja concluída a aquisição do consórcio Move São Paulo, que era responsável pela construção e operação da linha 6, que vai ligar a Brasilândia até a estação São Joaquim. A expectativa desse ano é que o consórcio acione uma empresa espanhola, conclua essa transação e divulgue o cronograma de início das obras. De início não, né? Na verdade, de retomada das obras. Importante lembrar aí que a linha 6 laranja teve 15% das suas obras concluídas. Agora falando da CPTM, uma novidade aí que deve ocorrer esse ano sobre a linha 10 turquesa e a linha 11 coral é a instalação do sistema de sinalização CBTC. Ou seja, essas duas linhas aí ferroviárias
terão esse novo sistema de sinalização. A gente, ao longo de 2019, teve algumas conversas, nós aqui do Viatrólebus e outros portais de mobilidade, a gente teve encontros com o presidente da CPTM, o Pedro Mouro, e ele afirmou para a gente que ao longo dos próximos meses seriam instalados esses sistemas de sinalização. Na verdade, não existe um prazo certo para que essas duas linhas passem a contar com a nova funcionalidade, mas o que a gente tem de previsão ao longo desse ano são a instalação desses dois sistemas nessas duas linhas. Outra novidade que deve surgir aí no ano de 2020 para a CPTM é uma licitação para a aquisição de 34 novos trens. Segundo o presidente da CPTM, a expectativa é que esses trens operem nas linhas 10 Turquesa, 11 Coral, sejam usados na extensão da linha 9 até Varginha e servirá também como reforço operacional das demais linhas. Na verdade, existia uma previsão que essa licitação fosse lançada até 2019, só que a gente sabe que isso não ocorreu. Então a nova previsão, a nova expectativa é que essa compra de 34 novos trens seja feita neste ano. Por falar em linha 9 Esmeralda, segue as obras aí de 4,5 quilômetros entre a estação Grajaú e Varginha. E essas obras devem seguir esse ano, só que elas devem ser entregues apenas em 2021. Outra novidade que deve ocorrer em 2020 é a revisão dos trens da série 3000. São composições fabricadas pela Siemens. Essa revisão desses trens deve ocorrer em 2020. Na verdade, existe uma previsão do início da revisão em 2019 e essa revisão, essa reforma geral nesses trens devem ocorrer agora esse ano. Com essa revisão, a gente deve ver mais frequentemente os trens dessa série prestando serviços nas linhas da CPTM. Atualmente, ele presta serviços na linha 10 Turquesa. Já na linha 13 Jade, a novidade é o início de operação dos trens da série 2500, os trens chineses. Existia também uma previsão que o primeiro trem fosse entregue em dezembro de 2019, mas isso não ocorreu. A CPTM tem feito testes com esses trens e a previsão agora é que esse trem, o primeiro de 8 trens que vão servir a linha 13 Jade da CPTM, ocorra neste ano, muito provavelmente agora nesse mês de janeiro. Então nesse mês de janeiro a gente deve ter novidades. São 8 trens da série 2500 que devem prestar serviço nessa linha e nos atendimentos, né? Linha 13 Jade liga a estação Engenheiro Goulart até o aeroporto de Guarulhos e os dois atendimentos, o Expresso Aeroporto da Luz até o aeroporto e o Serviço Connect, que funciona nos horários de pico entre o Brás e o aeroporto de Guarulhos. O que ocorrerá nesse cenário? Com a entrada dos trens da série 2500, muito provavelmente os trens da série 9000, fabricado pela Alstom, devem ser realocados para outras linhas. Já tem, acho que se não me falha a memória, uma unidade operando na linha 12 Safira. A gente não sabe exatamente para onde vai esses trens, mas existem algumas sugestões aí. Uma das grandes novidades em 2020 será a operação integral do monotrilho da linha 15 Prata. Existe a expectativa neste mês de janeiro de que o trecho entre Vila Prudente e São Mateus seja operado em horário integral. E essa expectativa é grande porque atualmente a linha 15 Prata do monotrilho transporta por dia uma média de 100 mil passageiros. Com a abertura do horário integral entre Vila Prudente e São Mateus, a expectativa é que o monotrilho transporte por dia mais de 300 mil passageiros. Existia uma previsão de que essa liberação em horário full-time ocorreria agora dia 6 de janeiro, mas, como todos sabem, desde o dia 1º de janeiro, esse vídeo está sendo gravado dia 4 de janeiro. Desde o dia 1º de janeiro, o monotrilho está com uma interferência na via e que a operação está super comprometida. Existem relatos aí de intervalo de 20 minutos. Então a gente não sabe se esse prazo de abertura em horário integral até São Mateus vai sofrer algum atraso. E outra coisa sobre a linha 15 Prata é o desfecho sobre a concessão do monotrilho. O governo estadual concedeu o monotrilho para a iniciativa privada, onde a vencedora majoritária foi a CCR, mas uma ação na justiça desfez essa licitação, essa concessão. Então em 2020 a gente deve ter uma conclusão, se o metrô vai conseguir
Se o metrô não, né? Na verdade, se o governo estadual vai conseguir reverter essa decisão da justiça ou se ele terá que fazer uma nova licitação. Então esse ano a gente vai ter novidades. Sobre o monotrilho da linha 17 Ouro, o metrô de São Paulo fez uma licitação para a retomada das obras. Inicialmente, o metrô tinha feito uma única licitação para os trabalhos de obras civis do monotrilho e também para a aquisição de sistemas de trem e sinalização, na verdade para a aquisição dos trens e sistema de sinalização. O metrô fez uma licitação conjunta. No último ano, o metrô desmembrou essa licitação, na verdade ele cancelou os contratos e ele fez uma licitação para as obras civis e outra concorrência para a aquisição de trens e para o sistema de sinalização. O metrô acabou sendo impedido de recomeçar os trabalhos porque a licitação foi suspensa pela justiça. Então em 2020 a gente deve ter uma conclusão aí de como serão feitas esses trabalhos na linha 17, uma linha que está em obras desde 2012 e que muito provavelmente não terá inaugurações de estações neste ano. O que a gente cita aí como futuras expansões, no caso a linha 19 Celeste e a linha 20 Rosa, é que nesse ano devem continuar os trabalhos de projetos funcionais e básico. Então o que deve ocorrer aí ao longo de 2020 são o aprofundamento desses estudos. Lembrando bem que a linha 19 Celeste, em seu trecho inicial, deve ligar o Bosque Maia em Guarulhos até a estação Anhangabaú, no centro de São Paulo, e a linha 20 Rosa deve ligar a região da Lapa até Santo André, na estação Prefeito Saladino. Isso foi uma informação que a gente divulgou em primeira mão aí no final do ano passado. A gente sabe aí que não existe ainda previsão de obras para essas duas linhas, mas o que a gente sabe é que em 2020 devem continuar esses estudos. Sobre o trem Intercidades, a previsão do governo estadual é lançar até o final do primeiro semestre de 2020 a licitação para esse trem. Esse serviço regional deve partir da estação Palmeiras Barra Funda até a estação Campinas. E a previsão do governo estadual é assinar os contratos somente em 2021. Importante lembrar aí que a concessão do trem Intercidades deve englobar o serviço da linha 7 Rubi, ou seja, a empresa privada que operar o trem Intercidades vai também operar a linha 7 Rubi. E também deve operar um sistema parador entre Jundiaí e Campinas. E sobre a concessão das linhas 8, Diamante e 9 Esmeralda, a previsão é que a CPTM deve receber as propostas até setembro de 2020. Então a gente deve ter novidades esse ano sobre essa concessão dessas duas linhas. Bom, pessoal, é isso que a gente tem aí de previsão para 2020 no sistema metroferroviário aqui da região metropolitana de São Paulo. Importante lembrar que esses prazos às vezes podem sofrer alterações, às vezes não, né? Eles sempre sofrem alterações, porque são obras complexas. A gente sabe que N fatores pode determinar o andamento de uma obra, seja pelas construções, seja pelos trens, seja por falta de verba. Então é isso que a gente tem de expectativa em 2020. E aí, fazendo aí uma breve observação, você pode reparar que de entrega de estação é praticamente zero aí nesse ano. O que a gente tem de novidade é aprimoramento na operação e aumento de horário de operação aí no caso do monotrilho da linha 15. Bom, eu vou ficando por aqui. Fica meu convite aí para você comentar sobre essas linhas e fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. A parte dos comentários está à disposição. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo e até o próximo embarque. Tchau, tchau.